Olá, tudo bem com vocês? Sou a Maria Rocha, sou educadora, palestrante, treinadora, especialista em gestão e liderança. E hoje eu estou passando aqui para a gente ter uma conversa sobre como ser um líder, como ser uma referência que todos querem seguir. Eu acho que o desejo de todo líder é ser seguido, é ser admirado e, acima de tudo, é ter êxito em suas atividades, em suas ações, ou seja, conseguir um bom resultado naquilo que ele se propõe a fazer. O líder é aquela pessoa que se destaca em uma equipe, como nós já sabemos, mas além disso, ele é alguém que inspira as pessoas através do seu exemplo, através do seu comportamento, através de suas atitudes. Então, essa nós poderíamos dizer que dentre as inúmeras definições do que é ser um líder, essa seria uma das definições. Um dos papéis do líder é influenciar as pessoas, motivá-las a lutar por um objetivo comum, a lutar por um objetivo compartilhado. E através dessa motivação, levar as pessoas a conseguir aí um bom resultado. Então é sobre isso que nós iremos falar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixa aqui os seus comentários, isso é muito importante para que nós possamos melhorar a cada dia os nossos conteúdos e assim poder te ajudar. Voltando à questão do líder, nós sabemos que o líder, ele é alguém que tem poder de influenciar, de transformar, ele é alguém que precisa ser aquela pessoa que tem uma visão de longo prazo, ele precisa ser alguém visionário, ele precisa transformar a realidade na qual ele está inserido, ele precisa criar novos conceitos, quebrar velhos paradigmas. Então, essas são algumas das inúmeras atribuições que o líder tem. Quando nós falamos de liderança, nós não estamos falando de um assunto relativamente novo, nós estamos falando de um assunto que faz parte da história da humanidade, faz parte das nossas vivências, das nossas experiências. Muitas vezes nós atribuímos o conceito de líder ao mundo corporativo, mas o conceito de liderança, ele está presente no nosso dia a dia, está presente lá desde as nossas brincadeiras de criança, ao nosso tempo de escola. Tudo isso nós passamos por situações onde nós ou éramos líderes ou éramos liderados. Na história da humanidade, temos vários exemplos de lideranças que nós podemos refletir, podemos observar e podemos perceber como era o comportamento dessas pessoas. Nós podemos lembrar aqui da figura de Alexandre Magno, né, que foi considerado aí na história um grande líder, né, que após a ascensão do trono, ele lançou-se a uma série de caminhadas de expansão com o intuito de conquistar diversos territórios, de conquistar o mundo. Esse, na verdade, era o seu maior desejo, era conquistar o mundo. Podemos também nos lembrarmos de Júlio César, né, que tinha aí como objetivo expandir o território romano. Podemos lembrar do próprio Jesus Cristo, né, que foi uma das maiores lideranças. Podemos lembrar do Mandela e de vários outros homens que ficaram na história pelo seu modelo de liderança, por aquilo que eles acreditavam. Então, podemos ver que ser líder não é uma das coisas mais fáceis, mas existem aquelas pessoas que nascem com algumas habilidades, com alguns comportamentos que favorecem o seu processo de liderança, e outras questões, outros conceitos nós iremos aprender no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Eu identifiquei pelo menos 9 atitudes bem básicas, bem simples, mas que podem fazer toda a diferença
na sua liderança, né? E eu vou fazer aqui uma abordagem de algumas nuances dessas atitudes que nós podemos ter para nos tornarmos aí um bom líder, como ser um bom líder, que na verdade esse aqui é o meu objetivo, é aquilo que eu pretendo desenvolver com você nesse vídeo. A primeira coisa é a presença. O líder, ele precisa ser presente, estar presente. Então, o líder, ele precisa estar presente no dia a dia de sua equipe, e isso é percebido. Quando a equipe percebe que o seu líder está ausente, que o seu líder, ele não está ali interagindo, então isso torna todo esse processo bem mais difícil. Então, o líder precisa ser presente, estar presente, ele precisa manter o foco e a atenção no seu grupo, na sua equipe, nos seus liderados, para que isso possa lhe trazer bons resultados. A segunda atitude é a escuta, uma escuta ativa. Aprenda a ouvir as pessoas, a entender que cada um ali dos seus liderados tem suas opiniões. Então, cabe ao líder encorajar as pessoas a dar a opinião. Você precisa saber o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, qual o ponto de vista delas em relação ao trabalho que ela está desenvolvendo. Ela precisa ganhar também essa autonomia, essa confiança. Então, quando você, através desse processo de escuta, você vai poder alinhar, definir as suas metas, os seus objetivos, e assim todos saberão onde de fato precisam e devem chegar. Um terceiro ponto, uma terceira atitude é a de entrega. Procure sempre entregar aquilo que você prometeu. Então, nada é mais desanimador para uma equipe do que ela perceber que o líder é aquele que promete uma coisa e que entrega um resultado bem diferente. O que ele promete e minutos depois ele acaba esquecendo tudo aquilo que ele prometeu. Então, procure ser verdadeiro. As pessoas gostam, as pessoas se inspiram em pessoas verdadeiras, em pessoas que estão ali, mas estão inteiras, estão realmente focadas, estão voltadas para aquela ação, e pessoas que se podem confiar. Então, isso é um processo fundamental dentro da liderança. A coerência é a quarta atitude que um bom líder deve desenvolver. Seja coerente, faça exatamente aquilo que você diz, aquilo que você propôs. Coloque o seu propósito à mesa. Deixe que as pessoas saibam o que você espera dela. Muitas vezes as pessoas não fazem exatamente porque elas não sabem o que elas têm que fazer. Muitas vezes, dentro das empresas, algo que está bem claro é o como, mas o que fazer, muitas vezes não fica claro. A gente precisa saber o que fazer, o como fazer. Então, as pessoas só vão te entregar um bom resultado se elas souberem exatamente o que elas precisam fazer, como elas precisam fazer e quando elas precisam fazer. Então, esses são conceitos que você tem que ser muito transparente. Nada de usar uma linguagem, algo que torne-se inacessível ao seu grupo, à sua equipe, ao seu liderado. Então, essa questão da coerência, ela vai gerar um sentimento de segurança na equipe. É preciso que o líder, ele construa aí um ambiente de segurança para o desenvolvimento, onde as pessoas, elas sentem segurança para crescer, para se desenvolver, para colaborar, para participar dentro da sua empresa, dentro da sua corporação, dentro do seu grupo, seja ele um grupo grande ou um grupo pequeno. As pessoas precisam desenvolver esse comportamento. A próxima atitude, ou seja, a quinta atitude, é o feedback. Então, é muito importante o líder, ele dar feedback e receber feedback. Muitas vezes o líder, ele quer dar feedback, mas ele não quer receber feedback. Então, o feedback, ele vai te ajudar, ele vai ajudar as pessoas a aprimorar os seus conhecimentos, os seus conceitos. Ele vai trazer a oportunidade de que novas habilidades, novas competências, elas sejam adquiridas e elas sejam colocadas, portanto, em prática.
Então, é importante mostrar a todos, mostrar aos seus liderados que vocês estão juntos. Eu lembro muito da frase de um filme em que o comandante ele diz para os seus liderados: vamos à guerra. E nessa batalha eu serei o primeiro a chegar, o último a sair. Vivos ou mortos, voltaremos todos juntos. Então, o que ele passa nesse momento? Ele passa a segurança para os seus liderados em que ele jamais irá abandoná-los. Então, isso gera um sentimento de segurança, de confiança muito grande. Porque quando as pessoas sabem que elas podem confiar no líder, elas sentem-se mais à vontade, elas sentem-se mais seguras, e isso obviamente vai trazer aí uma produção maior, porque as pessoas elas tornam-se mais criativas quando elas se sentem num ambiente que proporciona essa segurança para elas. Então mostra aos seus liderados que você está com eles. Independente do resultado, vocês estão juntos. Deu certo, deu errado, mas a equipe continua junto e o líder continua ali fazendo parte daquele grupo. A sexta habilidade, ou melhor, a sexta atitude é pedir ajuda. O líder ele não precisa ser o super-homem, o super-herói, aquele que vai vai fazer tudo sozinho. Então aprenda a delegar tarefas, a delegar responsabilidades, a mostrar que cada um tem as suas responsabilidades e cada um precisa entregar o resultado. Então, o fato de pedir ajuda, isso gera confiança. As pessoas irão confiar em você porque elas sabem, não, se ele não souber, ele vai pedir ajuda. E quando eu peço ajuda, eu mostro humildade. E uma das características mais marcantes no processo de liderança é a humildade. Nós já falamos do aprender a ouvir. Aprenda a ouvir, principalmente aqueles que estão abaixo de você. Todas as pessoas que estão ali, elas são responsáveis pela sua liderança. Então, perceba que dentro de uma equipe, dentro de um grupo, o líder, ele é a pessoa mais importante. Porém, não existe liderança se não houver ali pessoas abaixo de você, se não houver os seus liderados. Então, aprenda a valorizar isso, aprenda a valorizar, a respeitar o espaço destas pessoas. A sétima atitude é dê o seu tempo aos outros, ou seja, aprenda a tirar um tempo para ouvir, para conversar, para observar. Então, quando você tem essa atitude de delegar funções, mas de ficar ali próximo, observando, acompanhando, você não precisa fazer muita coisa, eles fazem. Porém, eles precisam sentir a segurança de que o seu líder está ali, que ele está ali observando, que ele está ali apoiando, elogiando, corrigindo quando necessário, mas não deixe de estar presente, de se fazer presente em todas as situações em que o seu time está. Então, isso gera uma confiança. Lembre-se sempre que o resultado de uma equipe é o resultado do trabalho do seu líder. Se a equipe fracassou, o líder fracassou. Se a equipe teve sucesso, o líder teve sucesso. Um dos exemplos mais claros de liderança que nós temos é o do futebol. O resultado de um bom time é o resultado de quem? Do técnico. O técnico é quem? O líder. Então, se não tiver ali um bom técnico, não haverá uma boa jogada, não haverá um bom resultado, uma boa conquista. Então, todas as conquistas dentro da empresa, todas as conquistas, elas estão baseadas em quem? No resultado do seu líder. Então, desenvolver essas atitudes, elas são fundamentais. Existem várias outras que a gente poderia aqui ficar horas a fio falando, mas eu elegi para nosso momento de hoje essas 9 atitudes. A 8ª atitude conheça-se, é o autoconhecimento. Então é importante você conhecer-se enquanto pessoa, enquanto profissional, quais são os seus propósitos, quais são as suas qualidades, as suas dificuldades e o que é que você pode melhorar. E é interessante porque o líder ele se fecha tanto, se reserva tanto que ele nunca para conversar com as pessoas. E uma das maneiras de melhorarmos a nossa condição enquanto profissional, enquanto pessoa, é ouvindo as outras pessoas. O que vocês acham que eu deveria melhorar? Então, ter uma conversa franca não vai te diminuir, não vai tirar a tua autoridade. Ao contrário, isso vai aumentar a sua credibilidade. Então, as pessoas não gostam de líderes arrogantes, daqueles que estão lá no topo, que acham
que já sabem tudo, estão acima de todos. Então isso muitas vezes é um conceito que eu acredito que na sociedade contemporânea ele precisa ser quebrado, do líder como alguém que está acima, alguém que pertence a uma outra classe. Obviamente, se nós formos observar hierarquicamente, é claro que ele pertence realmente a uma outra classe, mas você sabe que os seus resultados só serão excelentes, só serão resultados que ficarão aí para a história se você tiver uma boa equipe. E um bom líder constrói boa equipe. Se você não for um bom líder, você não vai conseguir construir aí uma boa equipe. As pessoas têm que te seguir, têm que fazer aquilo que você propõe, porque elas te admiram, porque elas comungam da mesma ideia, do mesmo propósito, e não porque elas foram obrigadas, levadas a fazer aquilo. Porque aí nós não vamos ter um resultado de excelência. E por fim, o líder, ele deve ser assertivo e cuidadoso. Procure tomar decisões pensadas, decisões baseadas em estudos, decisões baseadas em experiências, decisões que foram realmente pensadas. O líder nunca deve agir por impulso. Eu sei que existem situações em que a gente enquanto líder, tem que tomar decisões, nós não temos muito tempo para fazer isso, mas se você for uma pessoa que tem um controle emocional, é por isso que é tão importante hoje o líder, ele pensar que dentre tantas outras competências que ele precisa ter uma inteligência emocional bem desenvolvida. Então, quando eu tenho uma inteligência emocional bem resolvida, quando eu sou uma pessoa resiliente, eu consigo tomar as decisões de forma assertiva, mesmo que eu não tenha tempo para pensar, para analisar. De repente, é como se você estivesse no prédio, o prédio tá pegando fogo. E aí, como é que eu vou conduzir a situação? Como é que eu vou tranquilizar todos para que eles peguem a escada, para que eles desçam, se retirem do local, sem fazer o maior escândalo, sem levar todos ao pânico? Então, o líder, muitas vezes, ele não tem tempo para tomar a decisão, mas se ele for uma pessoa que tem uma inteligência emocional bem resolvida, se ele for resiliente, ele consegue fazer isso de uma forma muito suave, de uma forma muito tranquila. Então, ser assertivo e ser cuidadoso, quando nós falamos de ser cuidadoso, nós estamos falando de cuidar bem das pessoas. Então, muitas vezes, a maior dificuldade é cuidar bem das pessoas. Quando você cuida bem das pessoas, quando elas se sentem amadas, protegidas e aceitas dentro de uma equipe, então elas são capazes de ter ações extraordinárias, de te trazer resultados inimagináveis. Quando as pessoas não são bem tratadas, elas tornam-se cada dia menos produtivas. Vai surgir o estresse, que também o estresse ele pode ser bom ou ruim, vai depender do quanto esse estresse está, né? Se ele estiver numa fase muito crescendo rapidamente esse nível de estresse, as pessoas tornam-se menos produtivas, mas se esse estresse for de uma forma controlada, ele pode fazer também com que as pessoas elas produzam mais. Então, o líder ele precisa saber lidar com tudo isso. Então, eu diria que é importante desenvolver essas atitudes. Por quê? Porque o sonho de todo líder é ser capaz de realizar com êxito as suas tarefas, é ser capaz de produzir resultados de excelência. E como eu já disse, você enquanto líder é a pessoa mais importante dentro da equipe, mas você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver ali um time fortalecido, um time saudável, um time feliz, porque é impressionante, um ser humano feliz, ele se transforma em um gigante, ele produz resultados extraordinários, e o contrário acontece se essas pessoas não estiverem felizes, não estiverem se sentindo bem ali. E só que para alcançar esses resultados, nós sabemos que não é da noite para o dia, né? Isso requer muito tempo, muita dedicação, muita paixão pelo que faz, muito amor às pessoas. Então é importante frisar isso, que o líder ele precisa gostar de gente, ele precisa amar as pessoas. Se você é um líder que tem dificuldade de se relacionar, você encontrará aí muitas dificuldades em manter a sua liderança, né?
Então, amar as pessoas é muito importante. Quando você ama as pessoas, quando você cuida bem das pessoas, e eu não me canso de falar sobre isso, elas fazem tudo. Você não precisa fazer nada. Você pode ficar tranquilo, porque elas vão entender aqui quais são o seu projeto, quais são os seus propósitos, e cada uma sabe da sua responsabilidade, sabe o que elas têm que entregar, e elas fazem isso desde que você esteja por perto. Então, uma boa liderança, eu acredito que ela parte de vários princípios, mas esses eu considero importantes. Então, se você gostou do nosso conteúdo, que você deixa aqui nos comentários, isso vai nos ajudar a produzir novos conteúdos, a melhorar os nossos conteúdos. Então, é importante que a gente tenha essa interação para que a gente possa crescer a cada dia.